Olá, boa noite, tudo bom? Meu nome é Ana Luísa Menezes e eu sou repórter aqui no Pleno News. Essa é mais uma live do Pleno News Entrevista e hoje a gente vai conversar com a Júlia Peixoto, cantora e líder no Ministério Internacional Zona Sul. Ela lidera o Louvor, também lidera o Ministério de Jovens da Igreja e ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse período de quarentena, a volta dos cultos, composição de músicas e vários outros assuntos. Ela também vai responder algumas perguntas do pessoal e eu já vou adicionar a Júlia aqui, ok? Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, já vou adicionar. Vou enviar a live aqui para ela. Isso. Peço que vocês tenham só um pouquinho de paciência, porque o Instagram trava um pouquinho. Mas eu já vou adicionar. Vou enviar o convite. Só um minutinho. E ela vai contar para vocês o que ela tem aprendido nessa quarentena. Vai falar, vai deixar uma palavra especial para os jovens, vai responder a perguntas. Enfim, com certeza essa é mais uma live que vai abençoar muitas vidas. Júlia já está online, vou adicionar aqui. Ok. Oi, Ana Luísa! Olá, Júlia, tudo bom? Tudo bom, pessoal que tá em casa assistindo? Como é que vocês estão? Como é que você tá? Você tá bem? Bem, graças a Deus, melhor agora, né? A gente aqui tá super animado com o que você vai dizer aqui pro pessoal do Pleno. Mais uma live abençoada. Como é que você tá? Boa Tá tudo noite. ótimo. Boa noite. Eu tô muito feliz em estar participando com vocês. Achei a ideia ótima que vocês tiveram das entrevistas para abençoar o povo de Deus, especialmente nesse momento de quarentena, né? E eu Sim. tô muito feliz em estar participando com vocês hoje aqui. Ah, que bom, Júlia, que bom. Mais uma convidada que vai deixar uma palavra aí de esperança pro pessoal. A gente acredita que já tá no finzinho de tudo, mas a gente vai terminar essas lives assim com chave de ouro, ouvindo mais palavras abençoadas. Eu queria que você, para começar, falasse assim, o que você aprendeu nessa fase de quarentena? Como é que você viu tudo isso? Olha, a quarentena é aquele período de crise em que nós somos testados, a nossa fé é testada, né? Tem momentos que a gente passa na nossa vida em que é uma provação, uma teste da nossa fé. Momento em que a gente deve colocar em prática aquilo que está dentro de nós da palavra, né? E esse período de quarentena foi um período assim que eu literalmente me senti sendo quebrada por Deus, sabe? Sendo completamente quebrada, seria a palavra, sabe? Como um vaso mesmo que é quebrado e Deus pega nas mãos dele, refaz. E eu senti assim muito quebrantamento nessa quarentena. Eu passei por momentos de perda, passei por momentos difíceis, eu passei por momentos em que vi as pessoas ao meu redor com muito medo, pessoas comentando no mundo, né, as notícias. Então, é claro que todos nós enfrentamos esse momento olhando para isso, mas nesse momento saber que nós temos o principal, que é Jesus no nosso coração, isso nos faz vencer qualquer adversidade. Então, um momento em que a gente não tinha mais contato com as pessoas, né, fisicamente, proximidade, É, momento em que a gente deixou de sair, ter a nossa vida normal, comum, né? Tudo começou a ser restrito às suas casas, né? Home office, todo mundo em casa. E eu percebi mais uma vez, essa quarentena, ela me fez ver mais uma vez que tudo que nós precisamos é a presença de Deus, né? Ele é suficiente para nós. A gente não precisa de mais nada. Ela mudou, nos mostrou quais são as nossas verdadeiras prioridades, né? E eu estava falando um pouco sobre isso, dizendo: Deus é suficiente. Quando nós temos Ele ao nosso lado, a gente passa por esse momento, não como aqueles que estão amedrontados, né, e preocupados, mas a gente passa por esse momento que todos estão passando, mas tendo uma esperança viva, tendo uma fé no nosso coração, né? Tendo algo que amém. nos sustenta nesse momento, né? Então, a quarentena, para mim, eu diria um recomeço. Eu diria um tempo em que a Júlia foi completamente quebrada nas mãos, sabe, do oleiro. E eu, Amém. assim,
em muitos momentos estava ali, permitindo que ele fizesse mesmo a obra dele na minha vida, que ele pudesse me transformar, que ele pudesse fazer aquilo que ele deseja na minha vida, né? Ser uma pessoa melhor depois dessa quarentena, né? Que lindo, é verdade. Tempo de aprendizado mesmo. Sim. Verdade. E eu queria que você falasse também, porque agora que os cultos aqui no Rio de Janeiro, né, foram liberados, né, e eu queria que você falasse como foi a emoção de ver o pessoal de novo, ver os jovens, que você também lidera os jovens, lidera o louvor também, ver a igreja de volta, como foi, porque vocês também foram muito guerreiros, ficaram esses 3 meses fazendo live direto pro pessoal. Eu queria que você falasse como foi, qual o sentimento, assim, que vocês tiveram nesse momento de volta. Olha, momento da gente fazer as reuniões, deu muita saudade da igreja, muita saudade. As reuniões de jovens pra gente. Gente, como é que a gente vai fazer uma live de jovens sem os jovens, né? Então era uma saudade, era um sentimento assim, parecia que estava vazio, que a gente estava incompleto, sem o restante da família, sabe? Aquele sentimento de que tá faltando, né, a família. Mas nós sentimos a presença de Deus ali naquele lugar, enchendo o salão, falando com a gente, tocando. Tinha reuniões durante o louvor, a gente sentia a presença de Deus ali. E verdadeiramente voltamos, né, ao propósito central né, que é da nossa adoração, da gente estar na casa de Deus, que é para Ele, né? E muitas vezes quando a gente está com as pessoas, a gente, né, é bom ter comunhão, mas o motivo principal da gente estar na casa de Deus é para adorá-lo, é para buscá-lo, é para ouvir a voz dele. E nós vimos uma manifestação da presença dele. Eu vou te dizer uma coisa. Eu assisti alguns cultos em casa, algumas reuniões que eu não pude ir, a transmissão, né? E não é a mesma coisa de estar na igreja, sabe? Aquele ambiente profético, aquele ambiente da presença dele, sabe? Ali. É algo assim que não tem como a gente comparar, como reproduzir em casa, né? Então a gente recebe, é abençoado, mas estar na casa de Deus tem um valor muito significativo, muito importante. É um lugar muito precioso para a nossa vida, né? Então foi um período diferente e eu estou muito feliz que a gente está voltando já aos cultos presenciais, porque realmente faz falta a gente estar junto como igreja, como família, né? Amém. Que bênção, que bênção. É verdade, esse amor pela casa do Senhor, né? E eu queria que você falasse também, Júlia, contasse pra gente aqui no Plano News sobre o seu chamado para a área de música, né? E também para a área de liderar jovens. Como foi? Olha, são duas coisas que aconteceram na minha vida de uma maneira que eu não estava esperando muito. A parte do louvor é uma história até um pouco engraçada, porque uma amiga minha me inscreveu pro audição do coral. E na época eu não achava que era para mim, eu não queria aquilo. Mas começou ali, né, no coral. E eu lembro que logo no início, né, as primeiras reuniões do coral, os ensaios, eu preferia assim cantar mais baixo para ninguém ouvir minha voz, sabe? Não achava que aquilo ali realmente não era para mim, né? Então ela me inscreveu assim um pouco contra a minha vontade, né? Para essa audição. E aí eu comecei ali no coral, porque o meu desejo, meu coração sempre foi para servir a casa de Deus, a obra dele, né? E antes de eu entrar para o coral, nesse momento, eu já tinha assim, ajudado em tantas outras áreas da casa de Deus, nas libras, que é a interpretação para surdos, né? Na recepção, na cantina, na limpeza, em tudo a gente... Né? Porque o desejo é servir, o desejo é estar envolvido, é servir as pessoas, é ajudar, é ver, né, aquilo acontecer. Então, ali no coral, quando eu iniciei no coral, participava dos ensaios e tudo, até que um dia faltou um beck numa das unidades, na nossa unidade em Campo Grande, né, a unidade da comunidade Zona Sul, e aí me chamaram. E eu acredito que foi ali que começou mesmo, porque eu comecei a assumir mais essa postura no louvor. Ninguém chegou um dia para mim e falou, olha, você vai fazer isso, a partir de hoje você vai assumir isso. Foi uma coisa muito natural. Foi algo que aconteceu aos poucos, né, da maneira que eu fui me dispondo, que eu fui me colocando, e vinham desafios novos. Eu dizia, eis-me aqui, Senhor, então vamos tentar, né? Apesar de não me sentir ali capaz disso. E eu digo muito sobre isso para os jovens, que eu acredito que é uma caminhada que a gente vai crescendo aos poucos, subindo cada degrau, né? De cada vez. Tudo tem o seu tempo, a gente deve
Amém. respeitar, entender esse tempo de Deus para nossa vida, né? É melhor a gente estar indo devagar, numa velocidade devagar, mas na direção certa, do que a gente tá Amém. indo com muita velocidade na direção errada, que você vai perder muito mais tempo, porque quando você chegar lá, você vai ter que voltar, não era aquilo, né? Então, tem coisas que às vezes levam tempo. E eu digo isso para os jovens, né? Deixe Deus ter tempo para agir na sua vida, para Ele colocar você, para Ele levantar você, deixa Ele te aprimorar, deixa Ele trabalhar na sua vida, né? Ele ir lapidando você para cada oportunidade, né? Então, o louvor começou muito assim, de uma maneira muito natural. Os jovens também, porque eu era adolescente na igreja, super assim, envolvida com a igreja, né? Com desejo de ajudar os jovens. Eu via gente passando por dificuldade, eu queria ajudar, eu queria orar com a pessoa, eu queria ver a pessoa bem, sabe? Então, esse desejo de ajudar, de servir, né? De ver o outro melhor, de ver o próximo melhor, sempre teve no meu coração. Então, não importava a área, não importava essa coisa assim, sabe? De, eu cheguei só para mim agora, acabei de chegar, tem um mês na igreja, para mim agora, só Deus me chamou para dirigir louvor, né? Eu acredito que Deus ele trabalha na nossa vida em cada fase, né? E nos prepara para então ele nos colocar em lugares mais altos. Quando a gente é fiel no pouco, ele vai nos levantando, né, aos poucos e né? Eu digo assim para os jovens, creiam no tempo de Deus, esperem no tempo de Deus, que Ele tem o tempo perfeito para tudo. Então, tudo foi acontecendo de forma muito natural. E nós depois gravamos alguns CDs, eu comecei a participar do Ministério de Louvor mais próximo, né? Na verdade, são dois ministérios que aconteceram assim de forma paralela, né? O Louvor e os Jovens. E nós gravamos o Serôdia, foi o último CD que tivemos, acho que 8 composições minhas nesse CD. E, assim, nós começamos a trabalhar com jovens, o mesmo sentimento, né, de ver Deus nas reuniões, de ver Deus no meio deles. Então, ninguém nunca me chamou e falou, Júlia, a partir de hoje você vai ser líder de jovens, sabe? A partir de hoje, nós estamos colocando você. Foi algo que aconteceu de forma natural, foi um desejo do meu coração que, aos poucos, Deus foi colocando, né? Apesar de no início não ser algo que eu me via, né, capaz, mas Deus foi lapidando, foi colocando esse desejo, foi abrindo os meus olhos, foi me mostrando o que Ele queria fazer na minha vida. Então, né, estamos aqui hoje com Potência, né, um ministério que abençoa tantos jovens, né, aqui no Brasil, ao redor do mundo. É um trabalho assim tão lindo, né? Eu vejo tantos testemunhos chegando e eu lembro do dia que Deus nos deu o nome Potência. O dia que Deus falou conosco, falou comigo, com a minha irmã Lídia, né? Que também trabalha junto comigo no Ministério com Jovens. Né? Nós três somos bem envolvidas, eu e as minhas irmãs. Mas o dia que Deus nos deu esse nome, Ele disse: vocês vão ser jovens que vão ter poder. Vocês vão falar de um evangelho de poder, não evangelho. Não é um evangelho. Não vão tratar o evangelho de uma maneira leve, não vão tratar o evangelho de uma maneira superficial, mas vai ser um evangelho de poder. Vão ser jovens que vão se levantar para serem fortes contra as situações contrárias, contra as vozes na mente. Jovens que vão se levantar para ter poder para vencer qualquer circunstância adversa. Então, foi uma caminhada aí muito natural, sabe? Que Deus foi fazendo aos poucos, através da capacitação dele, do espírito dele, sonhos dele que ele foi implantando no nosso coração e que a cada ano foram aumentando a visão dele. Então, eu tô assim doida para ver os próximos capítulos, porque o nosso Deus não para. Né? Quando a gente acha assim, ok, chegamos aqui, tá bom. Deus tá falando assim, não, eu quero fazer mais, eu quero usar mais vocês, né? Então, é isso que eu tenho dito, né? Deus usa as nossas vidas, usa cada jovem que está se colocando nesse tempo, né? Usa para o teu reino, né? Então, amém. Não, é lindo ouvir realmente assim que Deus faz na vida de quem se dispõe a servi-lo, né? E Sim. você, como criada na casa de Deus, como filha de pastor, mas escolheu se dispor também para a obra, não ficou escondida, aceitou os desafios ali, né? E eu queria que você também falasse sobre isso, porque como você já falou aí, você compõe também, né? E você faz parte de um ministério que tem muitas músicas que até hoje abençoam vidas, né? Já tem muitos anos, vocês têm muitos anos de experiência, muitos anos abençoando as pessoas, e aonde a gente vai, as pessoas cantam as músicas da comunidade internacional de Zona Sul. Eu queria que você falasse como é, no seu caso, compor. É resultado de devocional? É resultado da pregação que você ouve na igreja? Como é?
É um mix de coisas. Uhum. Porque tem músicas que nasceram dentro de uma reunião de jovens, no momento em que teve visitação de Deus, como Não Nego Minha Fé. E todos os jovens estavam assim, no final da reunião, de joelhos, chorando, clamando, em arrependimento. Foi uma reunião bem assim, sabe, de voltar mesmo para a presença de Deus, de se arrepender, de se lavar, de buscar Deus. Foi uma daquelas reuniões, sabe, que sacode a gente. E aí, no final, todos estavam assim, clamando por Deus, clamando, dizendo: Deus, eu quero, eu quero. Então, ali nasceu a música. Eu peguei o microfone na hora, veio o coro da música, eu comecei a cantar Não Nego Minha Fé, meu Deus é maior, Ele vive em mim. E depois, todo mundo estava cantando a música junto, né? E foi assim, uma noite de avivamento ali naquele lugar, todo mundo cantando junto. Mas músicas como A Casa, por exemplo, foram momentos no devocional meu em que estava orando e daqui a pouco toda a melodia com a letra veio e eu comecei a cantar aquilo e declarando aquilo. E peraí, eu tenho que anotar isso, eu tenho que gravar isso, tá saindo alguma coisa aqui, né? Então, depende muito do momento. Tem momentos em que o pastor Marco, nosso pastor, está pregando e a gente está ouvindo a palavra dele e já anotando algumas coisas ou gravando algumas coisas inspirado naquela palavra, naquela mensagem que Deus está falando naquela noite, né? Então a gente procura aproveitar cada momento, não está limitado apenas a um ensaio ou só um devocional, mas eu creio que Deus ele quer se manifestar a todo momento. E se nós estamos com ele, né? Ele quer dar uma música com você na rua, ou você, né, faz no seu trabalho, ele quer te visitar ali, te visitar em casa, te visitar no ensaio, na casa dele, né? Então ele não está limitado, né? Então é muito bom isso. Com certeza, com certeza. E assim, eu queria que você falasse como é para você se tornar referência, né? Não só na área de louvor e adoração, mas também na liderança de jovens, né? Porque você foi criada entre referências também aí, né, Júlia? Referências de louvor, referência na área da mensagem, né? Seus pais, muitas pessoas da sua igreja são referência. Eu queria que como é ser referência para uma geração? Aceitar esse chamado de Deus para ser referência para uma geração. Como você se sente? Essa pergunta, né? Quando você fala sobre referência, eu vejo, por exemplo, pessoas como a Aline Barros, né? Que faz parte da comunidade, a gente acompanhou a vida dela toda, uma amizade que já tem dos nossos pais, o pastor Marco, a pastora Jussara. Essas pessoas, eu observo muito os valores que eles demonstram. Não apenas no palco, mas fora dele, nos bastidores. Então, isso para mim se tornou um modelo, um referencial de vida para eu seguir. Porque eu olho para aquilo que eles já alcançaram e eu vejo aquilo que eles estão fazendo, a conduta deles, a simplicidade, o coração voltado para Deus, uma paixão pela presença de Deus. Então, isso para mim foi um aprendizado nessa caminhada. E agora, nesse momento, para mim, eu quero poder transmitir isso para minha geração, para os jovens, né? Transmitir princípios de Deus, valores de Deus. Eu não quero que eles me vejam como uma pessoa, não sei, que está de frente. Eu quero que eles vejam valores de Deus em mim, né? Eu quero poder ser alguém que eles possam copiar os valores de Deus, a essência de Deus. Então a gente fala assim, eu quero ser parecida com Deus, eu quero poder fazer algo que as pessoas olhem e digam, né? Você tem o Espírito Santo, você tem a presença de Deus, né? Então é isso que eu busco como líder dos jovens, ali no louvor, eu busco sempre estar com meu coração voltado para aquilo que Deus quer falar, para aquilo que Deus quer transmitir e ser um canal, né, de transmissão dessa mensagem dele, dos valores dele, da vida com ele, de como é uma aventura viver com Deus, de como é bom, né, ter Deus, servi-lo, andar com ele, né, e transmitir isso com o meu estilo de vida. Amém. Amém. E como líder, assim, qual o conselho que você mais dá aos jovens e adolescentes também? Qual o que eles mais procuram, assim, na sua opinião? O que essa geração mais busca, tem, assim, para ter resposta, né, nesse momento? Não só nesse momento de pandemia, mas até aqui, né, que você já tem anos liderando, eu queria que você fala assim, o que você sente que eles têm mais sede, assim, de saber, de descobrir? Olha, pelo incrível que pareça, o conselho, né, quando procuram a gente, o aconselhamento que mais é procurado é a respeito de perseverar na fé, se manter firme em Deus. Eu acredito que a geração
de jovens e adolescentes hoje é uma geração que é muito atacada, muito atacada. Ela tem muitas distrações na internet. Hoje a internet, ela está completamente aberta. É um mundo completamente aberto de distrações. Pode ser uma bênção, como também tem um outro lado que pode ter muitas ciladas para os jovens hoje. Então, eu vejo que muitos jovens, quando nos procuram, eles querem acertar, eles querem Deus, eles querem ser homens e mulheres de Deus. Eles não querem errar, eles não querem viver uma vida sabendo que vai ter um resultado ruim, sabe? Eles querem chegar onde Deus tem para eles. Eles creem nisso, mas a caminhada, o processo de permanecer é difícil, porque muita distração. E a nossa sociedade hoje, os jovens hoje, são muito imediatistas, né? Aquela geração fast food. Então, eu quero tudo para agora. Deus, eu vou orar agora, tem que fazer, tem que acontecer agora, Senhor. E aí você não vê o resultado na hora e dá aquela, né, aquela coisa assim, mas espera aí, então não é assim. Então a gente vê que tem muito jovem que não quer aguardar esse processo de Deus, esse tempo de Deus, se separar, manter sua conduta pura. Então essa tem sido a maior procura, né, a nós, de se manter de pé, né? Muita gente que pede oração, que pede ajuda, e isso depende de uma decisão, né? Não, eu não tenho como, né, viver pela pessoa, não tenho como, né? Cada um responde pela sua vida, cada um tem a sua decisão, as suas escolhas, a salvação é individual, a nossa vida com Deus é individual, a nossa comunhão com Ele é individual, e a nossa decisão, nossas escolhas diárias também são individuais e vão nos levar para os resultados, né? Que a gente quer ou não, mas vão levar para algum resultado. Então a gente tem aconselhado os jovens nesse sentido de permanecer de pé, de tomar cuidado de uma maneira bem prática, eu poderia dizer assim, de tomar cuidado com aquilo que você ouve, porque quem você ouve, a voz que você ouve, vai te conduzir. Então, muitas vezes os jovens estão ouvindo vozes e eles querem chegar até Deus, mas as vozes das amizades, as pessoas que estão ao redor, são vozes que estão semeando palavras contrárias à palavra de Deus e à vontade de Deus para a vida deles, né? Muitas vezes as notícias, a internet. Então, nós temos dito, qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você vai se deixar ser guiado por, né? É a voz do Espírito Santo? É a voz das amizades? É a voz do mundo? Né? Então, esse é um tempo em que os jovens eles têm buscado, eu vejo que tem uma busca, tem um desejo para acertar. Muitas vezes nos procuram dizem assim, eu desviei do caminho e agora está sendo muito difícil de voltar. Né? Então, dói nosso coração de ver isso. A gente tenta ajudar de todas as formas, mas exige, né, requer uma decisão da pessoa. Né? Então, é de cada um essa escolha. Né? E qual, assim, você aconselha, né? E muita gente pergunta isso aqui no Pleno, quando tem essa área de fé, né? As pessoas têm essa dúvida. Como vencer as pressões do mundo? Você pode deixar assim, uma dica para os nossos leitores, assim, como eles podem vencer as pressões do mundo? Que os jovens têm muitas pressões em várias áreas, né? Na área sentimental, na área dos estudos, né? Para conseguir um trabalho, para vencer na vida, né? O padrão de beleza, são muitas pressões que meninos e meninas sofrem. E o que você fala sobre isso? Eu diria que está na nossa identidade em Deus. Quando você descobre a sua identidade em Deus, é a coisa assim mais poderosa. Você descobrir que você foi lavado pelo sangue de Jesus, que Deus te ama com amor incondicional, que, né, o que Jesus fez naquela cruz por mim me dá um direito de ser vencedora, ser mais que vencedora em qualquer situação. Então eu paro de me comparar, eu paro de olhar para o mundo e tentar me adequar ao mundo e ser igual ao mundo, igual ao padrão estipulado pelo mundo, ou os padrões de beleza, ou né, qualquer outra coisa, as pressões, eu tenho que fazer isso para alcançar aquilo, e eu passo a olhar para Deus, para o alto, para aquilo que Ele diz sobre mim. Né? Então, eu acredito que o jovem ele tem que se conectar em Deus. Essa geração ela precisa se reconectar com o Salvador, se reencontrar na presença dele, encontrar sua identidade, entender que eles são fortes, como diz a palavra. E muitas coisas a gente vence com a palavra de Deus. Nós vamos vencer rebatendo situações que vêm, pressões, tentações, situações que vêm para esfriar nossa fé, para nos tornar impuros, né? Para nos tornar distantes de Deus, né? Pecado. Essas situações,
É palavra de Deus que tem que ser liberada de forma a quebrar aquilo, afastar aquilo, né? Então a gente tem falado isso para os jovens, para reconectar, para compreender a sua, descobrir, seria a palavra ideal, descobrir a sua identidade em Deus, descobrir quem você é, descobrir que tem força em você para vencer qualquer adversidade, né? Então, Deus, ele nos deu Jesus nos deu esse direito na cruz. Então, é de cada um agora tomar posse disso e viver uma vida de vitória. Amém. Amém. E eu queria que você também falasse sobre a importância de uma vida de comunhão com Deus, né? Sobre uma vida de jejum, de oração, porque muitos cantores falam pra gente disso, que a adoração não é simplesmente cantar, né? Ah, eu já adorei a Deus hoje, porque eu cantei. Mas eles dizem que é um estilo de vida que você pode adorar a Deus no trabalho. O que você diz a respeito disso? Assim, explica pro pessoal a diferença que isso faz na vida de uma pessoa, esse estilo de vida, é isso, de adoração? Como é? Eu diria o seguinte, o estilo de vida de adoração é o que mantém uma pessoa de pé no meio da quarentena e do caos. Porque quando você tem uma base sólida em Deus, né? Você, nesses momentos, você está de pé. Eu acredito que a adoração não é só eu pegar o microfone e cantar, eu me fechar no quarto, cantar uma música, adorar o Senhor. A adoração é um estilo de vida, é eu viver para agradar a Deus, é eu buscá-lo, é ter comunhão com Ele, Ele é a palavra, é querer conhecer mais quem Ele é, querer entender mais o que Ele pensou quando Ele me fez, né? Entender os planos dEle, entender aquilo que Ele vê sobre mim, é encontrar nele a quebra das minhas limitações, a quebra das minhas dificuldades, a quebra de tudo isso, entender a minha identidade nele. E esse momento agora que a gente está passando, não é um momento que a gente apenas chega e fala, vamos agora cantar, né? Não é apenas a gente chegar e cantar uma música, mas é a gente viver isso, a gente viver um estilo de vida que busca agradar a Deus, né? Um coração que busca ser simples, ser íntegro, ser puro diante de Deus, que não busca se contaminar com as coisas erradas, com as coisas ruins desse mundo, com a maldade desse mundo, né? Mas um coração que busca a essência de Deus a cada dia. E eu diria isso, eu diria que é o que nos mantém de pé, porque no momento nós vamos passar por dificuldades, a quarentena vai acabar, e todos nós passamos por dificuldades no nosso dia a dia, nós passamos por tribulações, por momentos de adversidade, momentos que a gente não entende porque a gente está passando aquilo. E são nesses momentos que é importante a gente ter uma base sólida em Deus, uma vida de comunhão, uma vida de entendimento de como Ele é, como Ele faz as coisas. Entender o mapa de Deus, entender que Ele quer nos levar àquele lugar, mas existem ali caminhos por onde Ele quer segurar a nossa mão e nos levar, nos mostrar a proteção dEle, nos mostrar o cuidado dEle. São nesses momentos que a gente tem as nossas experiências pessoais, porque se você só vive em vitória, tá tudo bem, tá tudo bem, você não vai para um nível maior, né? A gente tem que passar por uma luta para a gente poder ir para uma vitória, para um nível maior de fé. E são nesses momentos de dificuldade que Deus nos leva, Ele nos carrega, a gente tem experiência, a gente vê a presença dEle nos cercar, a gente vê, né, Ele nos proteger, Ele nos guardar. Então, a comunhão, a vida de adoração é uma vida diária. E tem gente que fala assim, mas hoje eu não louvei, então eu tô... Mas se o seu coração tá em Deus, você tá, sabe, nele, você tá orando, você tá buscando, você tá falando com Ele, você tá buscando, né? Então, acho que esse julgamento também, ele deve sair, essa condenação deve sair. É porque hoje eu não consegui adorar. Então, a vida de adoração não é eu pegar um momento e cantar e adorar, e ir para um palco e adorar, né? Porque senão também as pessoas que não têm esse ministério, né? Não cantam. Elas diriam assim, mas, né? Como é que eu faço então, né? Então é algo que do nosso coração é um estilo de vida, é um serviço. E assim, até mesmo quando a gente está ali adorando no palco, louvando, nós estamos servindo a Deus, né? E servir a Deus para Ele é de uma maneira integral, completa, de uma maneira dedicada, é não fazer pela metade, é deixar as preocupações de lado e se entregar para Ele. E também uma caminhada no nosso dia a dia de busca, de fervor, de interesse, de querer saber mais. É nele que a gente vai encontrar as respostas para a nossa vida, é nele que a gente vai encontrar
toda a proteção para esses momentos, né? Especialmente agora que a gente está enfrentando. Então, eu diria assim que são momentos como esse que seguram a gente, né? Em momentos como a quarentena. Amém, glória a Deus. E eu queria que você também falasse, Júlia, porque você é filha, né, dos pastores, você é filha de pastor, seu pai é pastor, sua mãe é pastora. E fala aí pra gente, assim, você acha que os filhos de pastores são muito observados, muito cobrados? Como é, assim? Porque você é uma bênção, né? Referência, os jovens estão aqui falando, Júlia, eu te amo. É muito Gente, bom eu nem isso. li os comentários ainda, eu tô prestando atenção aqui em você. Quando Aí a eu gente salvar a live, os comentários não vão ficar lá, mas o pessoal tá Mas comentando aqui. já vou mandar aqui um oi para todo mundo. Obrigada pelos comentários, um beijo para todo mundo que está escrevendo. Eu estou reconhecendo uns agora que estão escrevendo. Mas ser filha de pastor, filho de pastor, eu vou responder por mim, eu não sei com relação aos outros. Eu acho que existe uma cobrança maior do que uma observação, né? Porque todo filho de pastor, bem ou mal, existe como é que eu posso dizer? As pessoas, elas esperam uma perfeição, elas esperam que você vá falar com as palavras do céu, né? E nós somos humanos em todo momento, por exemplo, na adolescência, nós somos lapidados como qualquer outro adolescente que enfrenta dificuldades na sua identidade, no seu temperamento, e você faz um negócio que você fala, caramba, para que eu falei aquele negócio? E, meu Deus, né? Então, muitas vezes essa cobrança de que não, você já tem que, porque você é filha de pastor, você tem que ser já perfeita. Isso não existe, né? Então, assim, a gente vê que existe sim uma cobrança de. E aí, quando você vai pregar igual ao seu pai, você vai pregar igual a mãe, você vai cantar igual a tia, você vai. Sabe, aquelas coisas, né, que as pessoas já imaginam, reproduzem a imagem do pai e da mãe nos filhos, né? E eu vejo filhos de pastores que muitas vezes o chamado não é para pregar, muitas vezes não é para louvor, mas é um chamado missionário, de evangelístico, é um chamado voltado para ação social, é um chamado voltado para tantas outras coisas, né? Deus tem um propósito para cada um de nós de uma forma única, né? Especial. Então, eu acredito nisso, que todo filho de pastor é muito atacado espiritualmente, porque a casa de um homem de Deus, de um profeta, é uma casa né, que Deus levanta. E a gente sabe que existem as resistências espirituais, né? Então, já enfrentei muitos ataques espirituais, que eu quero dizer, tá? Nada com pessoas aqui, mas espirituais. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a gente já passou por muitos momentos em que eu tinha certeza de que o que estava em mim era algo que incomodava o diabo. Mesmo pequena, mesmo sem entender o que Deus tinha para minha vida ainda, adolescente, às vezes na escola, num curso, e eu via no mundo espiritual coisas. Eu falava assim, mas isso não tem explicação essas coisas acontecerem dessa forma. E eu fui entendendo aos poucos que aquilo era por causa de uma semente de Deus em mim. Eu gosto muito, muito, muito de falar para filhos de pastores, de estar com eles. Lá na comunidade nós já recebemos muitos filhos de pastores que vieram de outras igrejas, como, né, para receber um reforço da palavra de Deus, para voltarem mais fortes para suas igrejas. E a gente sempre fala isso, tem uma semente de Deus em você, não deixa isso se perder, não deixa ser enterrada essa semente, não deixa ninguém, nada roubar, nenhum sentimento. E filhos de pastores passam por dificuldades como qualquer outro, né? Na identidade. Ai, será que eu sou capaz? Será que eu posso? Então, isso tudo, quando eu era adolescente, foi sendo, né, lapidado por Deus, foi sendo moldado para eu chegar até aqui. Então, hoje é um prazer muito grande para mim poder ajudar outros filhos de pastores, né? Porque eu creio nessa semente que Deus planta, né? Para nós fazermos grandes coisas para o reino de Deus. Ai, que lindo, Júlia, lindo mesmo. E assim, fala também sobre os projetos que você tem aí no seu ministério, na sua carreira como cantora, né? Vocês já lançaram mais um CD, né, em 2017, mas o que mais que vocês estão planejando aí? Porque a gente sabe que a quarentena pode ter parado alguns, mas a igreja não parou, né? Vocês não pararam, né? Vocês continuam em movimento, já estão agora tendo os cultos presenciais. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, quais os projetos que você tem para os jovens também, porque vocês também têm uma conferência, né, todo ano para os jovens. Fala aí o que vem por aí. Olha, a igreja não vai parar mesmo. Isso é uma coisa que o pastor Marco falou desde o início da quarentena. Foi um momento em que, olha, nós estivemos indo contra todas as vozes, a gente indo para a igreja
e participar, e ele declarando: a igreja não vai parar. E agora que nós retornamos aos cultos presenciais, sábado agora a gente teve nossa primeira reunião de jovens do Potência aqui no Rio de Janeiro. E foi uma reunião assim incrível, cheia da presença de Deus, daquela liberdade que todo mundo ali, apesar de, né, distantes uns dos outros, de máscara, respeitando todas as normas de segurança, a gente via muita liberdade. E aquilo me mostrou que a gente está num tempo de buscar a presença de Deus para nossa geração, para esse tempo, numa medida muito maior. A gente ir com tudo, a gente não poupar mais a nossa energia, né? A gente se entregar. E nós temos a conferência que a gente realiza todo ano em novembro para jovens. É uma conferência assim que Deus tem trabalhado nessa conferência, porque a quantidade de testemunho que a gente recebe, todo ano os jovens escrevem testemunhos de libertação, testemunho de cura, testemunho de gente sendo curada, sendo liberta, transformada, conversão, mudança de vida, tudo que você possa imaginar, a gente tem visto ali. E essa conferência tem sido uma bênção. É claro que nós precisamos aguardar, né, saber se até novembro tudo vai estar, né, normalizado com relação a eventos de grande porte, porque nós só podemos planejar um evento assim, tendo uma autorização, né, das autoridades, dos governantes. Então a gente está aguardando isso, mas crendo com fé de que em novembro a gente vai voltar a se reunir. Agora, fora isso, os jovens já estão se preparando também. Esse período, a gente está com uma reunião, com as nossas reuniões presenciais, e finalizando esse período de quarentena, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Nós fazemos trabalho de ação social, fazemos o trabalho de missão externa, de evangelismos. Os jovens da comunidade não ficam parados em momento nenhum. Temos muitas reuniões, tem acampamento, tem muita coisa que a gente faz ao longo do ano. Então, a conferência ela é mais um momento desses ao longo do ano, né? Ela é um evento que a gente reúne jovens de outros lugares, outras cidades, outros países. Vem gente, né, de muitas partes do mundo. Mas ela é um dos momentos. A gente diz que tudo que Deus faz no nosso meio culmina na conferência. Ele vem trabalhando nas reuniões a cada sábado. A gente diz que todo sábado é dia de potência, né? Então, cada reunião, a cada momento, cada encontro, e culmina nessa conferência de novembro. Com relação ao louvor, a gente está com expectativa muito grande. Estamos, assim, com uma equipe, sabe, muito, assim, disposta, quebrantada diante de Deus, querendo ouvir o que Ele quer falar, querendo ouvir o som que Ele quer trazer para esse tempo, para o nosso país, para a nossa geração, o som que Ele quer falar, né, aos nossos ouvidos, para que a gente possa cantar. Nós não queremos fazer apenas um som nosso, um som, o som da Júlia, o som, né, um som, preferências particulares de cada um. Nós queremos cantar o som que Deus quer que a gente cante nesse momento, o som profético, o som do céu, o som que Ele está querendo falar nesse momento. Então, nós estamos muito sensíveis nesse tempo. Essa quarentena nos deixou muito sensíveis, mais unidos, mais próximos para ouvir a voz de Deus e entender o que Ele quer que a gente cante e declare nesse tempo. Então, aos pouquinhos, a gente vai escrevendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Gravamos algumas músicas que a gente já tinha cantado. Uma delas a gente cantou no Potência ano passado. A gente gravou um clipe, a gente já vai lançar daqui a pouco no YouTube. Porque o pessoal ficava me mandando mensagem assim: Júlia, aquela música que vocês cantaram, eu já procurei, não acho em lugar nenhum. Calma, a gente vai jogando, né, aos poucos. Então, músicas também antigas, como você falou, que abençoaram esse país. A gente pegou algumas, mudou o arranjo. Mas fora isso, já estamos escrevendo coisas novas, já estamos com expectativa para o novo de Deus, expectativa para um recomeço, expectativa para coisas novas. Acho que essa quarentena, nós não somos mais os mesmos depois dela. Essa quarentena, a gente está com muito mais fé para irmos para um tempo completamente novo na música, nos jovens, como igreja, como pessoas, e receber, aceitar, tomar posse de tudo que Deus está trazendo de novo para as nossas vidas, né? Uma porção nova dele para esse tempo. Então, eu estou muito animada e com muita expectativa, né? Nos deixando sermos guiados por ele, né? Ouvindo o que ele quer falar, mas veio muita coisa boa esse ano. Muita coisa boa. Eu acho que a gente vai fazer tanta coisa aí pela cidade, os jovens, vai ter muita coisa dinâmica. Eu não posso falar tudo aqui agora, mas a gente vai fazer muita coisa para trazer outros para a presença de Deus. Eu não estou falando aqui da gente ir para fazer bagunça, fazer movimento,
mas é a gente resgatar outros jovens que estão perdidos e precisam ouvir a palavra de Deus. Eu fico imaginando como deve ser para uma pessoa que não tem Deus passar essa quarentena. Né? Uma pessoa que se corta, uma pessoa que vê vulto em casa, uma pessoa que tem depressão profunda, ansiedade, e não tem Deus. Não tem essa âncora, né? Não tem uma torre forte para onde se agarrar, se segurar. Então é como se acontecesse um terremoto na vida da pessoa, que essa quarentena, essa pandemia, né? Foi um terremoto que tirou tudo do lugar. E a pessoa diz assim, aonde eu me seguro? Né? Aonde eu me seguro? E por isso tem muita gente desesperada. Então é isso que a gente quer poder levar uma música, um som, uma canção que seja resposta para aquilo que esse tempo, o povo, a geração, a nossa geração precisa, a nossa nação precisa. Levar uma mensagem que os jovens hoje precisam ouvir. Né? Os jovens que estão precisando, estão desesperados. Então é isso que a gente quer cada vez mais. Estar sensibilizado para ouvir a voz de Deus, estar buscando nele, falar exatamente o que ele quer que a gente fale nesse tempo. Cantar o que ele quiser que a gente fale também, que a gente cante. E eu tô com muita expectativa. Olha, muita expectativa. Algo grande e muito novo está para romper esse ano. O pastor Marco declarou no ano passado que seria o ano da virada. Quando começou o ano, estava todo mundo assim, o ano da virada, né? A gente tá aí, vai ficar melhor. Então, ninguém esperava que o negócio todo ia piorar, né? E a virada é justamente esse momento agora, em que estava tudo fora do lugar. Deus tirou tudo do lugar para então a gente olhar e falar assim, peraí, vamos colocar agora cada coisa no seu lugar. Onde são as nossas prioridades? Quais são as nossas prioridades? Quais são as coisas que precisam estar em primeiro lugar na nossa vida? Quais são as coisas que a gente tem que ver e ouvir nesse tempo? Quais são as coisas que precisam da minha atenção e quais são as coisas que não precisam da minha atenção mais? Então, esse é um tempo de muita novidade, um recomeço, de transformação, de mudança. E eu falei para os jovens que é um tempo de resetar. Resetar o velho eu, resetar, né? Quem sabe alguém que está me ouvindo hoje nessa live, que passou uma quarentena difícil, levou golpe, lutou muito, caiu. Você talvez tenha passado essa quarentena e foi difícil para você, você se desviou, se afastou, não sei. Mas eu quero dizer para você, esse é o tempo da gente resetar, esquecer essas coisas e ir embora, pisar o pé no acelerador, dizer assim, agora eu vou com tudo, deixa para trás, porque Deus te ama, Deus tem um plano para você. Ele não desiste de você nunca, não é verdade, Ana Luísa? É verdade. Não desiste da gente nunca, não é? E ele está esperando só a sua decisão para ele começar uma jornada completamente nova na sua vida. Então, eu estou com muita expectativa para isso, para ver mudança, ver muita gente esse ano tendo um encontro especial com Deus, a virada acontecer na nossa vida e na vida de muita gente ao nosso redor. Amém. Que lindo, amém. E bom ver assim que você também é canal justamente para é usada por Deus para levar essa mudança também, ajudar as pessoas a compreenderem isso. Júlia, fala pra gente assim, esse momento para você assim, te fez pensar em alguma música específica, esse período todo que a gente passou, ou talvez essa expectativa já de algo novo que Deus está trazendo em meio a tudo isso, né? Porque Deus pode fazer tudo novo, né? Pode transformar uma situação ruim em algo bom, como aconteceu na vida de José, né? E a gente passou aí pela pandemia. Mas você tá com alguma canção assim na mente? Tem alguma canção que você possa dizer pro pessoal assim, olha, essa canção te faz pensar sobre as promessas de Deus, a fidelidade de Deus? Tem alguma? Eu vou citar aqui a canção Não Nego Minha Fé, que eu estava contando aqui como ela nasceu, porque ela teve um nascimento muito especial, um nascimento num ambiente profético, um ambiente da presença de Deus, um ambiente de unidade, de quebrantamento, de busca. E a mensagem que ela passa é exatamente o que a gente está vivendo hoje, né? Nesse mundo mal, nesse mundo em que eu não vejo a saída, nesse mundo em que não tem a resposta para mim, nesse mundo que não vai solucionar os meus problemas, eu me apego a uma verdade, eu me apego à palavra, eu me apego à presença de Deus, eu me apego, a minha força está nele. Ele é o meu escudo, ele é o meu refúgio. E quando a gente canta isso, não nego minha fé, é exatamente isso. Pode vir um medo, pode vir um pensamento. E se acontecer um problema? E se a sua família... E você pegar o vírus? Não nego minha fé. Eu não vou negar, eu vou crer. Meu Deus é maior do que qualquer coisa. Ele diz na palavra dele, maior
é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se ele é maior, ele habita em nós, não existe nada que possa nos abater, porque nós estamos protegidos, guardados, amparados por esse Deus. Ele está nos cercando com o amor dele, nos cercando com a presença dele. Essa música fala sobre isso, não nego minha fé, meu Deus é maior, ele vive em mim. E diz, adorarei somente a ti e guardarei a minha fé. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu tenho declarado nesse tempo, que a minha fé, em meio à pandemia, que tocou todo mundo, né? A minha fé não vai ser abalada, a minha fé vai crescer, a minha fé vai avançar, a minha fé vai ser esticada. A minha fé, ela tá ancorada na rocha eterna. Ela não tá nas areias que vão mudando, que vão sendo levadas com o mar, com o vento. Ela tá ancorada numa rocha firme. Então, é isso que eu gostaria de dizer para todo mundo que está me assistindo hoje, nos ouvindo aqui, os jovens. Ouça essa música em qualquer momento que você esteja passando essa quarentena. Não apenas essa música, mas tem tantas músicas lindas, cristãs, que vão amparar você, que vão te fortalecer. Esse não é tempo de ficar ouvindo besteira, não, gente. Não é tempo de ficar olhando para a notícia, se desesperando, olhando para a internet, as notícias, procurando no Google o que vai acontecer com você. Ou... Não é tempo disso, não. Esse é tempo da gente botar louvor na nossa casa, ligar o som bem alto, estender nossos braços para o alto, louvar o Senhor e sair desse momento e deixar com que isso seja um estilo de vida. Um estilo de vida que crê nisso, que rebate qualquer medo, que rebate qualquer pensamento contrário, sentimento contrário, e que declara, meu Deus é maior, meu Deus está em mim, Ele vai me dar vitória, Ele está me guardando, Ele está me amparando. Eu creio na palavra de Deus, ela é verdadeira. E é nesses momentos que a gente prova a veracidade dela, o poder dela, a imutabilidade dela na nossa vida. É algo poderoso demais. A gente tem onde se refugiar. Na verdade, a gente tem uma palavra eterna na nossa vida que nos sustenta nesses momentos. Então, para quem não conhece essa música, Não Nego Minha Fé, do CD Ser Hoje, da comunidade da Zona Sul, né? Tá aí nas plataformas digitais. Vocês podem ouvir e eu creio que você vai ser muito abençoado. Verdade, esse vídeo é muito bonito. Tem um vídeo ao vivo de vocês cantando no YouTube da MK Music também, que é daqui do grupo MK. Tá muito Foi na bonito. Conferência Potência de 2017, né? MK gravou, né? Isso. O momento foi muito bom. Então, já fica a deixa para o pessoal assistir no YouTube esse vídeo ser abençoado através dessa música. Com certeza. E, Júlia, fala pra gente, você, né, falou sobre a música A Casa, e esse período de pandemia, muitas pessoas sentiram falta da igreja, você também falou sobre isso. E eu queria que você falasse sobre a importância dos voluntários na igreja, do serviço, porque tem muita gente que antes da pandemia criticava muito a igreja, né? E nesse período de pandemia, muitas igrejas distribuíram cestas básicas, vocês também distribuíram, a gente noticiou isso aqui no Pleno, vocês distribuíram, fizeram evangelismo, mesmo nesse período de medo, mas com todos os cuidados vocês distribuíram. E eu queria que você falasse sobre a importância da pessoa servir na casa de Deus, o voluntário. Como os voluntários, assim, foram essenciais para que a igreja não parasse nesse período. Sim, olha, nas primeiras semanas, quando a gente chegou na igreja, né, porque tava aquela notícia, a gente não sabia o que estava acontecendo no mundo, o vírus da China chegando, dando a volta no planeta, você não sabe o que está acontecendo. Então, as primeiras semanas não tinha ninguém na rua, não tinha carro, não tinha ninguém. E a gente indo para a igreja assim, Senhor Jesus, nos guarda, nos protege, nos blinda, bota os anjos. Não é verdade? Cenário de filme. Cena de filme dos últimos dias, aqueles filmes de ficção, né? Isso. E aí eu olhava para aqueles voluntários e falava assim, Senhor, tem que ter muita coragem. Tem que ser muito destemido, tem que ter muita ousadia, tem que ter muita certeza do propósito para o qual a gente está fazendo isso. Tem que saber que tem tanta gente em casa precisando da palavra que vai sair desse lugar e que nós somos os instrumentos que Deus vai usar para levar essa palavra para alcançar vidas, curar gente, libertar gente que está enferma em casa, gente que está passando por dificuldade, problema na mente, vozes. Então, esse período, eu valorizei ainda mais os voluntários na Casa de Deus. A gente olhava para cada um deles com amor, o serviço com uma alegria ali. E eu queria dizer uma coisa, o serviço na Casa de Deus não é a igreja que precisa do nosso serviço. Somos nós que precisamos
servir a Deus, porque isso, quando a gente faz isso para o Senhor, isso nos completa, nos enche de um propósito, né? Nos enche de uma força, né? A gente deixa de lado os problemas e a gente é preenchido com um motivo maior, com um propósito maior. Nesse período a igreja saiu às ruas, né? A gente não tinha como levar tantos voluntários por causa desse momento. Então, um grupo de pessoas que não estava trabalhando, né? Vou até fazer um parênteses aqui com relação a isso, porque todas as pessoas que trabalham em hospitais, trabalham nesse período na quarentena, trabalharam com pessoas que, né, foram infectadas pelo vírus, ou pessoas que fazem atendimento ao público. Todas essas pessoas, nós falamos, fiquem em casa, pessoas que eram grupo de risco. Então, todos os voluntários que vieram eram pessoas que não tinham nenhum acesso, né, ao vírus ou nenhuma situação assim que pudesse colocar a vida de outras pessoas em risco. E essas pessoas se reuniram ali na igreja para montar as cestas e as pessoas chegando com doação, com ajuda para, né, para a gente levar para as pessoas. E eu entendi que esse é o momento em que nós, como igreja, a gente tem que continuar fazendo o nosso papel. A comunidade da Zona Sul, ela não se mobilizou só na quarentena. Ela já faz um trabalho ao longo do ano de ajudar famílias, um trabalho social em asilos, em abrigos de criança, em hospitais, em comunidades carentes. Mas nesse momento, eu acho que tinha uma alegria transbordando no nosso coração de se sentir assim, gente, nós estamos fazendo isso por pessoas que estão realmente precisando, não apenas desse alimento natural, mas do alimento espiritual que a gente vai levar. E muitas pessoas até na rua, quando eles entregavam os alimentos à cesta, e né, estavam também com o Novo Testamento, falavam assim, não, eu nem quero a cesta, não. Eu queria esse livro daí, eu estou vendo ele falando sobre Deus e a Bíblia, eu queria esse livro. Pode me dar esse livro? Eu preciso ler esse livro. Então, nós percebemos que são duas coisas que devem caminhar junto, né? É uma ajuda natural e uma ajuda espiritual. Um reforço espiritual, né? Libertação, salvação para essas pessoas. Muitas pessoas entregaram a vida para Jesus ao receber a cesta, receber oração e em lágrimas ali, eu quero aceitar Jesus, eu quero mudança de vida, eu quero ter essa esperança que vocês têm. Então foi um trabalho muito lindo desses voluntários da ação social e na igreja a equipe que segurou as transmissões, dando todo o apoio para o pastor Marco, a live da herdeira que foi realizada no dia 23 de maio também, só com voluntários da comunidade da Zona Sul. Teve só uma empresa que veio dar um reforço também, mas basicamente todos os voluntários da igreja. Então, isso tudo para nós tornou um motivo de muito mais alegria a gente poder fazer isso para o reino de Deus e entender que estava alcançando tantas vidas em casa que não poderiam chegar até a casa de Deus e Deus estava usando a gente para levar essa mensagem para outras pessoas. Muito gratificante esse sentimento. É bonito de ver realmente, porque foi um ID diferente, né? Vocês realmente foram desafiados a sair de casa, quando muita gente tinha que ficar em casa. Nesse período de tanto temor, vocês venceram o medo, né, Júlia? Romperam em fé, realmente, como uma das canções assim que vocês têm. Realmente vocês conseguiram cumprir o chamado também nesse período. E isso chamou muito a nossa atenção. Alguém escreveu aqui nos comentários que vocês distribuíram mais de 10 toneladas de alimento. Então, realmente, isso mostra muito para as pessoas como que é a igreja nesse período de tantas... Que teve também mortes, mas teve também muitos milagres, né, de Deus, provisão. Né? E eu queria até esclarecer que não foram cestas para os membros da igreja. Os membros foram abençoados com as cestas, mas principalmente esse trabalho foram para pessoas que não são da comunidade da Zona Sul. Então, essa equipe de voluntários subiu os morros, subiu as favelas, comunidades carentes, entraram em bairros assim, muito simples e abraçaram, né, pessoas com a palavra de Deus, né? Então, com todos os cuidados, máscara, luvas, todo o equipamento apropriado para isso, mas levamos para essas pessoas né, o amor de Deus de uma maneira muito prática, de uma maneira muito, muito visível, assim, e de coração, com muito amor, isso tudo foi feito. Amém, que bênção. Olha, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. A nossa equipe aqui do Pleno, a gente gosta muito de reportar justamente o que a igreja de vocês faz, tanto os louvores, a parte de ação social. E a gente aguarda o lançamento do clipe de vocês para a gente também
noticiar aqui, porque é mais uma canção que vai abençoar vidas e essa editoria de fé tem feito muita diferença aqui no Pleno News e a gente agradece a você, Júlia, porque você aceitou conversar com a gente e falar sobre o que Deus tem feito na sua vida, na igreja e pessoas também que não são da igreja. Muito obrigada, realmente, porque você aceitou conversar com a gente. Foi um prazer estar com vocês. Passou tão rápido, eu nem vi a hora passar. Estou olhando agora para o relógio e vendo que passou muito rápido o nosso tempo aqui. Queria agradecer a oportunidade, queria agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente, participando, interagindo com as mensagens. Queria agradecer a você também, foi muito bom falar com você, te ver aqui na live. E eu queria deixar uma mensagem, posso deixar uma mensagem rapidinho para o pessoal que está ouvindo a gente? Eu queria dizer, se apegue ao Senhor Jesus nesse tempo, se apegue à palavra de Deus nesse tempo, se apegue a cada palavra que Ele falou. Esse é o tempo de você sair mais forte, de você sair com mais fôlego, mais vida, para um tempo novo na sua vida, para um novo amanhecer, para um recomeço. Deus tem um recomeço para a sua vida. Amém. A todos, muito obrigada mesmo porque você aceitou conversar. E a gente mal pode esperar para continuar falando para o pessoal o que vocês têm feito aí, porque vocês são um ministério de referência, graças a Deus, né, no Brasil e em outros países. E é uma bênção poder falar nesse mundo sobre boas ações, né? Que tantas pessoas criticam a igreja e vocês mostraram o que é realmente ser igreja. Então, parabéns a vocês, tá? Muito obrigada porque você é simpática, conversou com a gente, aí deu todo o apoio. E que Deus continue abençoando vocês. Uma bênção falar com vocês. Amém. Eu que agradeço. Uma boa noite para todos vocês. Um prazer falar com você, Ana Luísa. Um beijo para todo mundo.